A paz do Senhor Jesus para você que acompanha o curso bíblico Semeando. Nós vamos continuar aqui o estudo do livro de Gênesis, agora lendo mais alguns versículos ainda do capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 6 até o versículo 10. Vem comigo. Diz assim a palavra de Deus. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima, e assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Eu queria chamar a sua atenção para um fato que é constante, que é recorrente no livro de Gênesis. A palavra Gênesis quer dizer início, né? Quer dizer princípio ou início de todas as coisas. A gente pode entender assim. No livro de Gênesis, Moisés, que provavelmente é o autor, está tentando explicar a origem de todas as coisas. É claro que quando nós lermos o livro completamente, pelo menos essa parte da criação, nós vamos entender que existe um propósito principal, que é nós ficarmos sabendo, né? É um propósito que foi revelado a nós, de que Deus é o Criador de todas as coisas e de que Ele fez todo o universo, tudo que existe a partir da sua palavra. Nós já vimos isso no último estudo, está lá no livro de Hebreus. A Bíblia diz que pela fé nós entendemos que foi o universo criado pela palavra de Deus, certo? Mas sempre está presente uma discussão, né, no mundo de hoje, daqueles que creem que Deus criou tudo e daqueles que creem que a origem de todas as coisas aconteceu não pela mão de Deus, mas por um outro fator qualquer que o ser humano procura sempre descobrir qual é, né? Tira Deus e tenta descobrir o que foi então. Foi o Big Bang? Foi outra teoria qualquer? Olha só, meu irmão, minha irmã. Já há muito tempo eu parei de discutir essas questões com as pessoas, né? Você vai pregar para alguém e as pessoas começam, mas você acredita mesmo no Gênesis, que foi Deus que criou? Né? E vem com uma série de perguntinhas que a gente ainda vai ver, né? Por exemplo, onde estava... Por que Caim falou para Deus que ele ia ser morto, né? Se não tinha ninguém na terra ainda? E se só tinha Adão e Eva e nasceu... né, o primeiro filho, como é que os outros filhos vieram, os netos, enfim, são várias perguntas que não se encaixam. E eu quero te dizer uma coisa, o propósito do livro de Gênesis, como o propósito de toda a Bíblia, não é fazer teorias científicas para explicar nada, tá? E por isso que eu falei, eu já parei há muito tempo de discutir com ateus ou de discutir com outras pessoas sobre criacionismo e Big Bang e evolucionismo e outras coisas. Porque esse não é o propósito do livro de Gênesis, tá? A verdade é que nós, como seres humanos, nunca vamos ter a dimensão daquilo que Deus fez. O que é verdade hoje para nós, o que é verdade hoje para a ciência, amanhã não é mais verdade. Presta atenção, nós em pleno século XXI, nós rimos, nós damos gargalhadas das crenças do pessoal da Idade Média, né? Ou das crenças do pessoal da Idade Antiga. Né? Aristóteles, por exemplo, era o grande cientista na época dele. Foi ele quem educou, por exemplo, Alexandre o Grande. Ele era o mestre na época dele. E hoje nós rimos das coisas que Aristóteles falou, né? Eu tenho certeza absoluta que se Jesus não voltar antes, né, daqui a 500 anos, 1000 anos talvez, as pessoas vão dar gargalhadas da nossa ciência de hoje. As pessoas vão rir, talvez, da teoria de Darwin, do evolucionismo. As pessoas vão rir, talvez, da nossa física.
da nossa biologia, elas vão dar gargalhadas. Mas a palavra de Deus, não, ela é eterna. Então, a palavra de Deus ela não é uma teoria científica. É bobagem, no meu entendimento, ficar tentando mostrar cientificamente a veracidade da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela declara. Ela simplesmente declara as coisas. Ela não tenta se provar. Tá certo? Então, nós não vamos pautar aqui o estudo do livro de Gênesis em cima dessa velha briga de criacionismo e evolucionismo. Isso não faz sentido dentro da pregação do Evangelho. Por quê? Porque a Bíblia está errada, pastor? E você está com medo? Não. Eu tenho mais medo da nossa ciência estar errada, que é o que eu disse. As pessoas vão gargalhar de nós daqui a alguns séculos, se Jesus não voltar antes. Porque a Bíblia, o que ela declara é: nós escolhemos crer na palavra de Deus. Essa é a nossa escolha, ela é a nossa base. O resto todo que esteja errado. E a palavra de Deus, ela declara a verdade. Então está dizendo aqui que Deus, ele ordenou que houvesse águas em um firmamento que separe águas de águas. Firmamento, algo firme. Por que firmamento? Eu quero mostrar para você agora uma figurinha aqui, já que nós estamos no estudo mesmo, né? E, na verdade, são duas figuras, mas eu quero que você preste atenção na primeira figura, que é essa figura da esquerda. Este aí é o conceito hebreu, o conceito hebraico na antiguidade, o conceito hebraico na antiguidade do universo. Como é que os hebreus viam na antiguidade o universo? Eles viam dessa forma aqui, tá vendo? Olha, havia aqui um firmamento, sobre ele, estava aqui as águas que Deus colocou sobre o firmamento. Lá no alto está Deus, e aqui nós temos o céu dos céus e aqui os céus. Então, na verdade, no conceito dos hebreus, haviam 3 céus, E aí nós temos o céu dos céus, lá no topo, onde está Deus, abaixo dele os céus, e o firmamento é uma abóbada, uma cúpula sobre a qual estão assentadas as águas superiores e também o céu. Abaixo desse firmamento nós temos a terra, aqui o Sheol, que é o mundo dos mortos, e aqui a grande profundidade, enfim, outros elementos. Abaixo da terra, nós temos 3 níveis, então. Os céus, a terra e abaixo da terra. Você vai ver isso muitas vezes no Novo Testamento também, Para que todo joelho se dobre nos céus, na terra e abaixo da terra, São 3 níveis aí que são colocados. Essa era a visão dos hebreus na antiguidade. E é assim que eles enxergavam o mundo. Talvez hoje nós enxerguemos o mundo, o universo, de outra maneira. Talvez daqui a 500 anos isso vai ser enxergado de outra maneira, Não há verdade absoluta dentro do nosso entendimento, porque ele é limitado. Nós não sabemos nada sobre o universo. O ser humano, quem somos nós, queridos, para dizer qualquer coisa sobre a estrutura do universo? A Terra é uma gotinha, é um grão de poeira perto da imensidão que Deus criou. Então a Bíblia está declarando essas coisas aqui, que Deus fez separação entre o firmamento, fez separação entre as águas. E o que é isso exatamente? Nós somos incapazes de bater o martelo e dizer como é que é. Eu mostrei aqui o conceito antigo, nós temos um outro conceito hoje, e isso pode mudar daqui a alguns séculos. Por que não? Não é? No versículo 7, então, está reafirmando que Deus separou águas que estavam embaixo e acima do firmamento. Ao firmamento ele chamou o céu, passaram-se tarde e manhã, esse foi o segundo dia. No versículo 9, aí tem uma coisa interessante. Deus está dizendo: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. E assim foi. Hoje, nossas fotos de satélite, a visão que o ser humano tem quando ele mesmo vai para o espaço sideral, nós vemos a Terra de fato como ela é, embora alguns insistam na Terra plana e tudo mais, mas nós temos indícios, provas, e provas oculares, de que a Terra é dessa forma aqui, não é isso? Formada por continentes que estão rodeados pelos oceanos, não é isso? O Oceano Índico, Pacífico
e o Oceano Atlântico. E aqui nós temos os continentes. Isso é como o nosso mundo é hoje, como nós o conhecemos, porque nós não estávamos lá há bilhões de anos atrás, ou há milhares de anos atrás. Cada um tem uma corrente de pensamento aí, né, quando a Terra foi formada. Agora, existe uma teoria, né, científica da deriva continental que diz que a Terra um dia foi formada por um único continente. E esse continente foi se separando com a passagem das eras geológicas, né? Então, para o mundo chegar nesse formato como ele é hoje, segundo a teoria da deriva continental, ele foi assim primeiro, que o pessoal chama de Pangeia, que era exatamente uma única porção de terra concentrada no meio de uma porção de água. Mas é exatamente o que a Bíblia está dizendo no versículo 9. Ajuntem-se num só lugar as águas debaixo do céu. Toda água que estiver debaixo do céu fica num só lugar e apareça a parte seca, né? E assim foi. Bom, então, eu estou trazendo aqui para você, olha só, um outro ponto de vista, de que a ciência está confirmando o que a Bíblia declara, né? Em alguns momentos nós vamos ter um conflito, a Bíblia vai dizer uma coisa, a ciência vai dizer outra. Esse não é o propósito da palavra, provar nada. A palavra não é uma teoria científica, tá bom? Então, toda hora você vai ver coisas que a Bíblia confirma, coisas que a Bíblia entra em choque. Mas essa não deve ser a nossa preocupação. Versículo 10. A parte seca Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto das águas. Então, confirmando aí a Pangeia. E a última parte do texto, eu acho que é o ponto principal desse nosso estudo aqui, desses 5 versículos. E Deus viu que ficou bom. Deus viu que ficou bom. Sempre que Deus fazia algo, essas palavras aqui, elas vão ser recorrentes nesse início de Gênesis. E Deus viu que ficou bom, e Deus viu que ficou bom. Porque Ele faz e analisa e fala, ficou bom. E aí se torna permanente aquilo que Deus fez, né? O que importa, no fim das contas, cientificamente ou não, é que tudo que Deus fez é bom. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para minha e para a sua vida. Deus te abençoe e eu espero você no nosso próximo estudo bíblico. Até lá!